Olá pessoal, está começando mais um programa No Sofá com Nímia Vasconcelos. Já peço um like, deixe seus comentários aqui embaixo e curtam a minha página no Facebook e no Instagram. Hoje vou abordar o tema de bens e convidei para hoje no meu sofá os acadêmicos de Direito da Universidade Uninewton Lins, do Polo de Manacapuru, Pamela dos Santos e Ricardo Coelho, que vai nos explicar e dar exemplos de como serão abordados os bens. Agora eu pergunto para Pamela, o que são bens, Pamela? Bom, são as coisas materiais e imateriais que têm valor econômico e que podem servir de objeto em uma relação jurídica, além de possuírem idoneidade para satisfazer o interesse econômico, gestão econômica autônoma e subordinação jurídica ao seu titular. Ótimo. E o que seriam bens móveis e imóveis, Pamela? Bens móveis são aqueles que podem ser transportados por movimento próprio ou removido por força alheia. A exemplos temos veículos aéreos ou terrestres, a carteira, o notebook e o telefone celular. Esses seriam os móveis. Sim. E os imóveis? Os imóveis são os que não podem ser transportados sem a alteração de sua substância. A exemplo, o solo, a sua superfície, os seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo as árvores e os frutos pendentes, o espaço aéreo e o subsolo. Interessante. Ricardo, e o que seriam bens fungíveis e infungíveis? Os bens fungíveis são os bens móveis que podem ser substituídos por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade. Nós temos um exemplo: o café, o leite e o dinheiro. O dinheiro é uma expressão máxima de bens fungíveis, inclusive. Certo, então quer dizer que o meu dinheiro é um bem infungível. Não, ele é fungível. Ele é fungível. E bens infungíveis? Os bens infungíveis, eles são os bens insubstituíveis por existir somente se respeitada a sua individualidade. Exemplo, nós temos uma obra de arte. Ela é única, então você não pode substituí-la, né? Da outro autor. Sem descaracterizar a individualidade própria dessa obra. Exatamente. Certo. Pamela, o que seriam bens consumíveis? Os bens consumíveis são os bens móveis, cujo uso importa a destruição imediata da própria substância, bem como aqueles destinados à alienação. É o caso do alimento. Você consome ele e no mesmo momento importa a destruição dele, porque você está consumindo o alimento. Legal. Bens inconsumíveis? São aqueles que suportam o uso contínuo, né, sem prejuízo do seu procedimento progressivo e natural. Exemplo, o automóvel, a nossa própria roupa também pode ser bens inconsumíveis. Ricardo, o que seriam bens divisíveis e bens indivisíveis? Os divisíveis são todos aqueles que podem ser fracionados em porções reais, palpáveis, né? Nós temos um exemplo bem prático na área financeira, que seria uma dívida com vários devedores, que cada devedor seria responsável por uma parcela dessa dívida, mas o todo é responsabilidade deles, do grupo, digamos, de um consórcio, né? No caso, devidamente registrado em contrato. Esse seria um exemplo bem prático de bens divisíveis. Divisíveis, certo. E os indivisíveis? Eles são aqueles que não podem ser fracionados sem que altere a sua própria substância. E ainda, mesmo que divisíveis, eles são considerados indivisíveis pela lei ou pela vontade da parte. Nós temos um exemplo, um animal, um cavalo, um cachorro. Você não pode dividi-lo, senão você vai alterar toda a substância própria desse animal. Nós temos também, a exemplo, um módulo rural que, por determinação legal, judicial, ele não pode ser dividido. Ou seja, ele está ali, por uma determinação legal, na condição de indivisível. Não pode ser separado. Exatamente. É um bem único, indivisível. Pamela, o que seriam bens singulares? Bom, são os singulares as coisas que, embora reunidas, se considerem de per si.
independente das demais. São consideradas em sua individualidade. Exemplo, né? Podem ser simples como um cão ou composta como um avião, um relógio, que depende de partes unidas pelo engenho do homem. Certo. E qual seria a diferença de indivisíveis para bens singulares, já que eles não podem alterar as partes? Como nós falamos, indivisíveis são aqueles que se dividem e alteram a sua própria substância. Já os singulares são alguns que são os que têm umas características próprias, Únicas. né? Únicas, digamos assim. Elas são características imanentes ao próprio bem, certo? E é como a colega falou, que pode ser um cão também, a exemplo do outro, né? Que seria um animal. Uhum. Então, se a gente não pode, o cão tem uma individualidade própria, né? E os bens compostos, que pode ser um avião, um relógio, um telefone, uma televisão, enfim, eles são compostos por partes que o homem, a inteligência do homem, reúne e faz a coesão dessas partes e forma um bem específico e, portanto, com bastante características singulares e específicas. Entendi. Certo. E bens coletivos, Pamela? Bom, os bens coletivos, eles são constituídos de várias coisas singulares que reunidas formam um todo único, que possa ter individualidade própria, distintas dos seus componentes, que conserva sua autonomia funcional. Entendi. Ricardo, o que seriam bens principais? São os que existem em si e por si, abstrata ou concretamente. Os bens principais, nós temos um exemplo, uma árvore. Na floresta temos uma árvore que é um bem principal. Temos também o solo, onde há um plantio de cana-de-açúcar, por exemplo, onde há um plantio da nossa região, né, bastante peculiar, que é a mandioca, a macaxeira. Né? Então, esse plantio seria um bem principal. Certo, seria a semente. Não, ele seria a própria fonte, né, que vai gerar bens acessórios. Vamos passar para bens acessórios. Né? E quando a gente se trata de bens acessórios, são aqueles cuja existência já predispõe que existe um bem principal. Por exemplo, eu não posso ter a farinha de mandioca, eu não posso ter as frutas, eu não posso ter aí um suco de açaí, né? Um vinho de açaí, se eu não tiver um pé de açaizeiro, uma árvore de açaizeiro. Né? Eu não posso saborear uma tapioquinha se eu não tiver um plantio de uma roça, de macaxeira. Né? Eu não posso botar álcool no meu carro se não tiver um canavial que gerou, né, como bem principal, que dali decorreu a produção do álcool, por exemplo. Sim, né? E não só do álcool do carro, né? Do pessoal também tomar uma ali, né? Verdade, gente. Vocês que gostam e tal, né? Muito interessante. Certo. Pamela, o que seriam bens particulares? Os bens particulares se definem por exclusão. Ou seja, são aqueles que não pertencem ao domínio público, mas sim à iniciativa privada, cuja disciplina interessa em especial ao direito civil. Certo. Ricardo, o que seriam bens públicos? Os bens públicos são aqueles que pertencem às pessoas de direito público, políticas, à União, ao Estado, aos municípios. Nós temos algumas divisões de bens públicos. Nós temos o bem de uso comum do povo, como praia, estrada, praças, ruas, né? Eles não precisam de uma autorização especial para você usufruir desses bens. Mas eles têm uma característica que eles são inalienáveis, ou seja, eles não podem ser vendidos. Ninguém pode vender a rua, né? O prefeito de uma cidade, olha, estou alienando aqui a rua. E você vai lá e compra uma rua para você. Ela é de uso público, certo? E também ela pode ser, no caso de uso especial, já depende de uma autorização, já depende de uma situação mais direta para você, uma permissão praticamente para você acessar, que são as escolas, onde só vai um determinado grupo de pessoas que são os estudantes, né? Geralmente os jovens que estudam no nível fundamental, ensino médio, né? A própria faculdade, onde também recebe pessoas de todas as idades, de todas as raças e crenças, mas os bens públicos eles têm uma característica, né? Eles também não são alienados, eles não podem ser alienados, certo? E finalmente nós temos também alguma outra situação, que são os bens dominicais ou dominiais, que são os títulos públicos. O que são títulos públicos? Né? São os documentos, digamos, que pertencem ao erário, ao público, à administração pública.
pode ser federal, estadual, municipal. Nós temos terrenos da Marinha e nós temos terras devolutas. O que são terras devolutas? São aquelas terras que são ainda ou na floresta ou até na área urbanizada, onde ainda não está sendo ocupado por ninguém. Ela está lá, ela é do município, ou é da União, ou é do Estado. Ela é devoluta porque ela está lá, parada, pertence ao Estado, não pertence a ninguém ainda. E sim do Estado, certo? Certo. E Mesmo não sendo usada? mesmo não sendo usada, é por isso que chama o nome de devoluta. Ela está lá sem uso, sem utilização por parte de ninguém, né? E elas não são fruídas direta ou indiretamente pelo povo, certo? E o povo não pode chegar lá assim, olha, aqui é uma área devoluta, eu vou construir aqui uma... Não, você tem que correr atrás de todo o processo, requerer, né, mediante o poder público, uma autorização para você utilizar aquela área, né? Eles são também, nesse caso, eles são alienáveis, ou seja, de acordo com a lei, eles podem ser vendidos, né? Vendido, o termo alienar na administração pública, né? Então eles podem ser alienáveis. E tem uma característica bem específica dos bens públicos. Eles não são suscetíveis ao Instituto do Uso Capião, ou seja, o que for bem público, ninguém pode requerer mediante o uso capião. Entendi. Pamela, o que seriam bens indisponíveis? São aqueles que não podem ser livremente negociados e são restritos em caso de transferências de seu domínio. Naturalmente indisponíveis são os atmosféricos, os mares. Legalmente indisponíveis, os bens públicos, o corpo humano, o cadáver, a vida, a liberdade, né? Sendo que eles são indisponíveis. Nós temos também os direitos, os bens indisponíveis, que são, digamos assim, atribuídos pela vontade humana, né? E que a gente pode qualificar como bem de família. O bem de família, ele preserva que haja pelo menos um teto para qualquer pessoa, certo? Né? É o fim social. Até porque está na lei também, isso, né? Que a lei busca preservar um teto para cada pessoa. O imóvel considerado bem de família, onde ele foi registrado devidamente num registro, num ofício de registro público, conforme determina a lei, ele também tem a característica de ser impenhorável e inalienável, ou seja, ele não responde por algumas dívidas, ele não responde por algumas outras responsabilidades, certo? Porque ele estaria ali para um fim social da família, ou até mesmo de um único membro da família, vamos dizer, uma viúva, crianças, né? Alguém deficiente, desde que esteja dentro do que predetermina a lei, certo? Entendi. E, Pamela, bens disponíveis? Bom, os bens disponíveis são todos os demais que oponham aos indisponíveis, né? A exemplo de bem móveis e imóveis, veículos. Especificamente particulares, vamos dizer, né? As coisas particulares, né? Especificamente, né? Também pode ser, né? Ricardo, o que seria o regime de Minas? Nós temos vários regimes de minas no Brasil. O regime de minas, ele se refere à exploração e à pesquisa de minerais, né? Que podem ser fósseis, podem ser como petróleo, né? Pode ser elementos químicos, como produtos radioativos. No Brasil, nós temos o Código de Mineração, que ele foi criado em 28 de fevereiro de 1967. Ele é antigo, né? O tempo do regime militar. E o número do decreto-lei é o número 227. Ele regula a extração e o manuseio de bens considerados como jazidas, certo? E lá no artigo 4º ele diz que considera-se jazida toda massa individualizada de substância mineral ou fóssil, aflorando a superfície, aquele que está à vista da superfície, ou existente no interior da terra, e que tenha valor econômico. Essa exploração se dá mediante regimes de aproveitamento de substâncias minerais. Mas temos algumas formas de regimes, né? No regime minerário, nós temos sempre que um cidadão brasileiro ou uma empresa, pessoa jurídica, desejar explorar uma área de minérios ou jazidas, de minas, eles devem passar por uns trâmites para acessar aos regimes que são, digamos, vigentes no país, né? Aí você tem direito a pesquisar ou a própria exploração, que seria a lavra. Dentre os quais desses regimes nós temos o regime de autorização, nós temos o regime de permissão, de concessão, de licenciamento, permissão de lavra garimpeira, e nós temos especificamente assim mais importante, vamos dizer, o regime de monopolização.
que é uma permissão concedida de exploração quando necessitar de uma execução direta ou indireta do governo federal. Usa-se quando se tratar de exploração de petróleo, de exploração de elementos radioativos, de gás natural, ou seja, isso basicamente hoje assim o que a gente vê. Temos aí o monopólio da Petrobras, né, que explora o petróleo, gás natural, e nós temos aí uma empresas, Eletrobras, eu acho, não me recordo, que explorava os elementos radioativos, né, que gera energia nuclear. Isso Nós tudo temos tem algumas que ter... usinas de Angra que elas estão assim meio paradas no Brasil, mas tudo isso dentro do regime minerário brasileiro. Tudo tem uma regulamentação. Uma regulamentação própria, especificamente nos elementos radioativos, né? Essa parte radioativa é bastante sensível, né? Então ela tem muita, digamos assim, um regulamento bastante forte, bastante rígido, para que evite um dano ao meio Maior. ambiente e à própria população, né? Entendi. Muito bom saber disso, né? Porque não sabia. Então, muito bom conhecer e ficar por dentro do assunto. Pamela, o que seria tombamento artístico e histórico? Um bem histórico é tombado quando passa a figurar na relação de bens culturais que tiveram sua importância histórica, né, artística ou cultural, reconhecida por algum poder público, federal, estadual ou municipal, através de seus respectivos órgãos de patrimônio. Certo. No caso, eu acredito que o Teatro Amazonas é um patrimônio tombado, né, artístico e histórico também. E a prefeitura de Manacapuru aqui também acredito que seja um patrimônio tombado, O né? prédio da prefeitura municipal. Né? Aquilo que realmente não pode ser mexido, né? Sim. Ser modificado. Bom, gente, quero agradecer aqui os colegas, né, acadêmicos de direito. Nós abordamos aqui especificamente bens em direito civil. E quero muito, muito agradecer a vocês. Dê o like de vocês aqui, se inscrevam e comentem sobre o que vocês gostariam de ver nos outros vídeos. Muito obrigada e um beijinho.